Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em seus braços minha alma é erguida. Meu coração agora tem paz, Ele me guia. Sabemos, né? Ele perguntou pelo povo de Israel, pelo povo de Judá. Ele perguntou como é que eles estavam. Estava passando alguém e ele perguntou. E aquela pessoa que passou ali veio a falar que o povo estava em cativo. O povo estava sendo destruído. Israel estava destruído. O povo de Israel estava sendo destruído. Os muros estavam quebrados. Lavaraba dava séria. E ali, louvado seja o nome do Senhor, e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neemias veio a se entristecer. O coração de Neemias se entristeceu. Mas o que Neemias fez? Ele ficou chorando pelos campos? Ele ficou atordoado? Ele largou a tua obrigação? Ele parou com os seus afazeres? Não. O que ele fez? Plantei e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando o Deus dos céus. Ele até chorou, né? Mas ele não parou de orar, ele não parou de acreditar, ele não parou de jejuar, ele não parou de buscar a presença de Deus. Ele não parou de buscar a presença, meu amado irmão e minha amada irmã. Independente da barata da nossa série, de qualquer situação, de qualquer luta, qualquer problema que você esteja passando, você não pode parar de buscar a presença de Deus. Maurício, é só na igreja? Não. Em todo o lugar que você estiver, você tem que buscar a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, agradecido seja o nome do Senhor. Se você está na tua casa, você tem que estar buscando a presença. Se você está, louvado seja o nome do Senhor, onde que você estiver, não importa a situação que você esteja, se você esteja no leito de hospital, se você esteja passando por algo difícil, você tem que estar buscando, clamando a Deus. Você tem que estar se consagrando, buscando a presença de Deus, buscando a direção de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o rei, ele olhou para Neemias e viu que Neemias estava muito triste. E ele falou: essa tristeza só pode vir do coração. Meu amado irmão e minha amada irmã, muitas das vezes, meus irmãos, ainda estamos com o nosso coração triste, com o nosso coração angustiado. Mas louvado seja o nome do Senhor. Tem um que está vendo tudo que você e eu estamos passando. Se concentra. Tem um que está vendo tudo que eu e você estamos passando. Tem um que está vendo toda a nossa luta, toda a nossa batalha, toda a nossa aflição. Tem um que tem visto o nosso choro. Tem um que tem visto o porquê que nós estamos tristes, o porquê que o nosso coração está angustiado. Tem um que tem visto tudo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas por que Neemias foi falar com ele? Neemias foi falar com o homem? Não. Neemias foi falar com Deus. Você tem que falar primeiramente com Deus. Tem que desabafar primeiramente com Deus. Tu não tem que falar com terceiros. Você não tem que falar com quem não pode te ajudar. Tu tem que falar com Deus. Tu tem que buscar em face de Deus. Porque aí você vai ter resposta. Você vai ter resposta quando você buscar a presença de Deus, quando você clamar a Deus, quando você não pedir esforços para fazer a vontade dele. Neemias, antes de falar com o rei, ele orou. Por quê? Por que ele orou? Quem podia tocar no coração do rei? Era só Deus. Labaraba dava sério. Quem podia tocar no coração do rei? Era só Deus. No coração do ser humano, quem pode tocar é só Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode falar dentro do coração, quem pode mudar uma opinião, louvado seja o nome do Senhor, é só Deus. Então Neemias orou, mas
ele ainda estava triste, porque a resposta ainda não tinha vindo. Tem momento que nós nos entristecemos, irmãos, porque a resposta ainda não chegou até mim e até você. Mas quando vê, a resposta veio. O rei falou porque está triste, Neemias. O que tu me pedes agora? O que tu me pedes agora? E o que Neemias fez? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, ele foi orar. Mesmo o rei perguntando o que ele queria. O que ele queria? Ele falou, Neemias, irmãos, ele usou de sabedoria. Ao contrário de que muitas vezes a gente não tem essa sabedoria. Muitas vezes a gente não buscamos a direção de Deus. Neemias tinha orado a primeira vez, jejuado, planteado na presença do Senhor. Mas mais uma vez ele foi orar. Mais uma vez ele foi clamar. Mesmo o rei perguntando. Nós temos que aprender com esses homens, irmãos. É por causa disso que tem a Bíblia. Nós temos que aprender com esses homens. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o Senhor Jesus Cristo tem me ensinado é a orar. O que o Senhor Jesus Cristo tem me ensinado é a clamar a Ele, é jejuar, me consagrar, para que a resposta venha a vir. O que o Senhor tem me ensinado, ainda quando eu não vejo as coisas acontecer, eu continuo orando, eu continuo me consagrando, eu continuo fazendo a vontade de quem? Eu continuo fazendo a vontade de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor tem me colocado numa posição ao qual a gente não vê, mas tem hora que a gente chora, tem hora que a gente se lamenta, tem hora que a gente clama nos pés do Senhor, tem hora que a gente não tem nem força mais para clamar, mas a gente ajoelha e Ele recebe. Tem hora que é só você e Deus, e assim como é eu e Deus também, assim como é eu e Deus também, é você e Deus. E você tem que aprender que é você e Deus, irmãos, e mais ninguém. É você e Deus e mais ninguém, porque às vezes você espera algo de alguém que você menos está esperando, que vem te chatear, que vem te angustiar, e é aquilo ali que vai te entristecer. Tu está esperando uma resposta, tu está esperando que aquela pessoa venha, louvado seja o nome do Senhor, falar algo que venha te incentivar a lutar, a continuar batalhando, mas não vem nada daquela pessoa. E por causa disso que Neemias, mesmo quando o rei falou, o que tu me pede? Irmão, Neemias agiu com sabedoria. Neemias já pensou, ele pode me dar um não. Porque o irmão era um copeiro que tinha para comandar o reinado inteiro. Aquele copeiro, ele dava ordem ali no reinado inteiro. Abaixo do rei e da rainha era ele. E ele ainda tinha uma grande responsabilidade, que era de provar toda a comida antes que o rei comesse. Irmão, uma coisa é certa: quem é servo de Deus, quem é servo de Deus, ele pode estar na onde que for, mas que a prioridade deve ser Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A prioridade dele vai ser Deus. Neemias estava num lugar bom. Neemias tinha o melhor trabalho. Neemias tinha do bom e do melhor. Mas o coração dele estava triste, porque ele sabia que tinha um povo. Ele sabia que tinha um povo, louvado seja o nome do Senhor, que estava chorando. Ele sabia que tinha um povo que estava sofrendo. Neemias sabia, maior de tudo, que ele deveria um temor a ser devido àquele que tudo pode, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, aquele que tudo é. Neemias sabia que tinha alguém que ele devia um temor a mais do que o rei, porque se o rei não liberasse Neemias para fazer aquilo que Deus mandou,
Neemias ainda ia continuar triste. Neemias ainda ia continuar angustiado, irmãos. Então, Neemias orou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, a resposta veio. Mas aqui para frente vai falar que o rei tanto deixou. Eu não li tudo, irmãos, porque é muito grande. Aqui na frente, no capítulo 2, vai falar que tanto o rei deixou ele ir, como deu um jumento, deu 2 jumentos para ele, deu mantimento, ainda mandou e servos escoltando e ajudando ele. Como ainda enviou carta ao outro rei para que viesse receber bem Neemias lá. Você vê como você ora, as coisas acontecem. Quando você ora, irmão, o sobrenatural acontece. Quando você ora, a chave, vou resumir, a chave de tudo é você orar. Você nunca desfalecer, e você tem que fazer igual Neemias, tem que se consagrar ao Senhor, tem que botar Deus em primeiro lugar. Aí você vai ver que até o rei, até o mais poderoso que tem nesse mundo, até aquele que se acha mais rico, que se acha tal nesse mundo, ele tem que se prostrar. Até o diabo vai ter que se prostrar, até o inferno tem que se prostrar, vai ter que se prostrar quando você passar a orar, quando você viver uma vida de oração, quando você viver pela fé.